O Fica Alerta vem falando sobre o benefício dos transportes coletivos urbanos para as pessoas com mais de 60 anos, né? Nós temos até uma matéria mostrando sobre detalhes, se os motoristas estavam sabendo, se estavam sabendo dos detalhes, se estava liberando as pessoas com 60 anos mais para poder ter acesso ali à viagem tranquilamente. Hoje, a gente tem uma boa notícia para isso. É que foi publicada no Diário Oficial aqui, na nossa capital Maceió, quarta-feira hoje, a portaria que determina os critérios obrigatórios para a concessão de gratuidade no transporte público para as pessoas com idades acima de 60 anos. Eu vou trazer a Carol Guiba ao vivo agora, para que a Carol possa trazer essa notícia boa para a gente, porque o benefício será concedido através do cartão Vamos 60+, é isso? Eu acho que era isso que essas pessoas estavam aguardando, né, Carol? Porque, olha, às vezes a gente recebia reclamações de que, às vezes, os idosos, eles eram liberados quando mostravam o documento com foto até a chegada dessa publicação no Diário Oficial do município, o cartão Vamos 60+, mas muitas vezes eles tinham obrigados a ficar naquela parte da frente, porque como ele não tinha um cartão, não tinha como passar pela catraca com o cartão. E aí eles ficavam numa situação meio complicada. Parece que dessa vez a coisa vai acontecer e eles agora terão acesso livre com o cartão Vamos 60+. Conte tudo, Carol, nas ondas da notícia. É isso mesmo, acabou o constrangimento para esses idosos, né, que às vezes iam lá, tentavam andar, pegar o ônibus e não conseguiam, né, porque o motorista falava que ele não tinha o cartão, que ele não poderia andar, porque uma lei federal, ela garante a gratuidade de pessoas acima de 65 anos. Alguns municípios, porém, podem optar por essa gratuidade aos 60 anos. E aí o município, né, a capital alagoana, Maceió, decidiu optar por isso e saiu uma portaria falando que agora as pessoas acima dos 60 anos que recebem uma renda mensal de até 2 salários mínimos, essas pessoas agora elas vão ter direito a andar de graça nos ônibus, mas para isso elas precisam se cadastrar antes aqui no Vamos, que é onde a gente está falando. Mas quem está do meu lado e vai explicar mais detalhes, vai dar mais detalhes, né, de como é que vai funcionar agora essa nova carteirinha para as pessoas idosas de 60+, é o Glauco Oliveira, que é diretor do Sistema Municipal de Transporte Urbano aqui de Maceió. Glauco, primeiro, né? Quem são essas pessoas que vão poder requerer essa carteira de 60+? Muito boa tarde. Exatamente, boa tarde. Publicamos hoje uma portaria com a regulamentação para a emissão desses cartões de 60+, né, o Sênior 60+. Então, para obter esse benefício, vai ser realizado um cadastro prévio que inicia no próximo dia 12. Nesse cadastro, o usuário vai ter que apresentar toda a sua documentação para comprovar que ele recebe uma renda de até 2 salários mínimos. Então, é necessária essa comprovação. Então, ele vai trazer o seu documento pessoal aqui para a sede do Vamos, na Rua Buarque de Macedo. E nesse documento pessoal ele vai apresentar desde uma foto 3x4, vai apresentar o seu comprovante de residência, a sua comprovação de renda, o seu cadastro no CAD único, que é obrigatório para que a gente obtenha. Então, ele vai apresentar essa documentação que, se ele quiser ter acesso a toda a documentação, vai estar lá no nosso Instagram apresentado, ou nas nossas redes sociais, ou no nosso site do DMTT. Uma matéria que fala toda a documentação necessária para ele apresentar aqui na sede do Vamos para obter o benefício. Lembrando que só a partir do dia 12, né? Não precisa vir aqui agora. Isso, só a partir do dia 12 que a gente inicia. Então, é um período de adaptação administrativa, né? Após a saída da portaria. Então, a partir do dia 12, vem até a sede do Vamos, inicia o seu cadastro para receber o benefício de utilizar o cartão Sênior 60+. Perfeito. Olha, bom lembrar e reforçar, né, que essas pessoas, esses idosos acima dos 60 anos que vão ter a gratuidade agora, né? Eles precisam ter uma renda máxima de 2 salários mínimos. Não vale, então, para todos os idosos. O que vale para os idosos de 65 anos ou mais, na verdade, idosos de 65 anos ou mais já não tem que comprovar essa renda. Mas para esse grupo de 60 anos até antes de completar 65, tem que provar sim que recebe apenas 2 salários mínimos por pessoa, né? Relembrando, então, tem que trazer os documentos exigidos: RG, CPF,
foto 3x4, comprovante de renda e comprovante de residência, mas só a partir do dia 12, a próxima segunda-feira ainda, né? Porque a portaria saiu hoje, eles, como o Glauco acabou de falar, que eles ainda estão regulamentando, estão organizando, e aí a partir do dia 12 pode vir aqui na sede do Vamos solicitar o seu Vamos 60+, para ter essa gratuidade aí agora para andar de ônibus aqui pela cidade sem dor de cabeça, sem aperreio e sem constrangimento, né, Wilson? Perfeito, Carol. Eu quero até aproveitar para ver se não tem dor de cabeça mesmo. Se eu aproveitar o Glauco aí, que está do seu lado, para perguntar o seguinte, até essa regulamentação, e se isso tem prazo? Por exemplo, hoje os idosos apresentam um documento com fotos, né? Um documento, uma identidade, uma carteira de motorista, qualquer documento com fotos, e hoje anda no ônibus sem problema nenhum, independente de ter 60, 65, enfim, tudo mais. Isso continua até a regulamentação? Tem prazo para isso? Depois que o cartão sênior 60+, for inclusive já é distribuído para as pessoas, tem prazo para isso, porque depois a pessoa diz, eu não fiz o cartão, eu vou apresentar o meu documento, aí chega lá não entra. Para a gente entender tudo isso, Carol, vamos mastigar esse assunto que é importante para os nossos queridos idosos, nós estamos caminhando para lá, Carol. Claro, vou repassar a pergunta aqui do Wilson, né? Enquanto está sendo feito esse processo, né, de regularização, enquanto isso, os idosos 60+, eles vão poder utilizar os ônibus aqui em Maceió gratuitamente? Não pode utilizar. Foi veiculado em algumas matérias que ele podia apresentar a sua identidade para utilizar o benefício, mas o benefício concedido na lei orgânica do município, ele é expresso lá que é para pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Então, para comprovar essa renda, a gente precisa de um cadastro prévio. Então, o idoso que necessita, ou pessoas acima de 60 anos, tem que fazer esse cadastro a partir do dia 12, não pode utilizar o ônibus apenas com identidade. Esse benefício de utilizar o ônibus com identidade é garantido constitucionalmente, que o DMTT já garante isso também com o cartão de passagem, né, para idosos a partir de 65 anos. Feito o cadastro, né? Quanto tempo depois esse idoso de 60+, com renda de até 2 salários mínimos, ele vai poder estar utilizando esse benefício? Isso aí vai depender de uma análise prévia mas em torno de 15 a 30 dias ele já vai receber esse benefício. Então a gente precisa fazer a análise da documentação, comprovar que ele recebe até 2 salários mínimos, né? Não ultrapassa esse tipo de renda, para poder fazer a emissão desse cartão e entregar. Então, o prazo ele vai receber assim que ele fizer o cadastro aqui, ele já vai receber um prazo, mas vai girar em torno de 15 a 30 dias essa análise dessa documentação. Perfeito. Então, olha, você idoso de 60 anos mais até antes dos 65, né? Porque, só deixando claro, depois que você tiver 65 anos, você não precisa nem fazer cadastro. É só mostrar qualquer documento válido de identificação no ônibus que você tem direito à gratuidade total. Isso é lei federal. Mas agora, né, com essa portaria aqui de Maceió, você idoso com 60 anos até antes de completar os 65 anos, você vai ter que sim fazer esse cadastro, provar que ganha até 2 salários mínimos por mês. Se ganhar mais que isso, já não vai ter esse benefício e vai ter que esperar o cartão sair, né? Como o Glauco falou, entre 15 e 30 dias para poder, de fato, ter o benefício de sair e usar o transporte público gratuitamente aqui em Maceió. Muito bem, olha, é complicado, eu entendo perfeitamente. Deixa eu explicar para as pessoas entenderem. 60 anos mais é uma condição que a Prefeitura de Maceió está dando uma oportunidade para que esses idosos possam trafegar, inclusive subindo nos coletivos, de graça. A lei federal, ela garante que você, 65 anos em diante, você não precisa fazer nada, basta que você apresente o seu documento, constatado que você tem 65 anos ou mais, você vai andar tranquilamente, gratuitamente, sem nenhum problema. Porém, é como a gente estava dizendo antes as pessoas estavam naquela confusão de entregar, mostra a carteira, não mostra e tal. O que é que está dizendo o Glauco agora? Eles não têm como saber, apenas com um documento, com foto dos 60 anos mais, se essa pessoa recebe até 2 salários mínimos, ou 3, ou 5, ou 10, não sabem. Por isso que eles pedem que você faça o cartão Vamos, onde o cadastro será feito e a partir daí, se você tiver direito, recebe o cartão. Então, a partir de agora, você que tem 60 anos mais, não entra mais no ônibus, porque senão você vai ter que passar constrangimento. Aí é a minha concepção, eu não sei se o Glauco vai poder fazer isso junto com o André Costa, junto também com o Constantino, que é o adjunto também do DMTT. Eu faria o seguinte, daria um prazo. Olha, gente, até tal dia,
Se você fizer o seu cartão, você ainda vai rodar com a carteira de identidade, com foto, gratuitamente, 60 anos mais. É uma condição que a Prefeitura de Maceió está dando. A partir do dia tal, a gente já não aceita mais. Para não ser pego de surpresa, de repente, assim, as pessoas 60 anos mais. Vai ter esse prazo? Você está entendendo, Carol? Pergunta para o Glauco, deixa eu tentar ver se a gente consegue a sensibilidade para esses idosos de 60 anos mais que foram pegos de surpresa, que a portaria saiu agora, não houve um aviso prévio, não houve nada. Quer dizer, eles não tiveram tempo para poder se organizar em relação a isso. O Wilson está, preocupado, com a situação dos idosos aí de 60 anos que não têm condições e que enquanto, a portaria, ela de fato não... Quando não de fato estiver na prática, o cartãozinho na mão. Se vocês, do DMTT, pessoal do transporte público aqui de Maceió, se vem a possibilidade de abrir uma brecha, de repente, se há essa conversa entre vocês da diretoria e desse tempo, enquanto não regulariza totalmente essa situação, de abrir uma brecha, mostrando, de repente, um documento de identificação que mostre que tenha 60 anos, ou isso não é possível? É porque o benefício, ele é garantido por lei, a própria lei ela é muito clara nisso, em relação aos 2 salários mínimos. A gente não pode abrir esse benefício porque isso é um custo para o sistema, O sistema de transporte existe custo. E assim, a gente já garante o benefício por lei, pela Constituição, que é o idoso de 65 anos ou mais que pode utilizar o benefício. E esse benefício ele precisa de um cadastro prévio para que ele possa comprovar de fato sua renda. A gente não pode deixar de exigir esse cadastro prévio. Então é necessário que ele faça o cadastro, ele não pode mostrar lá a identidade, Os motoristas não estão autorizados a permitir que ele apresente a identidade e utilize o serviço, porque isso pode até causar um problema no sistema. É feito um cálculo financeiro, um benefício que é concedido para a população, E aí o município precisa arcar com esse benefício também para a população. Então é mais um benefício que o município está concedendo para a população, mas que ele tenha lá seu limite de renda até 2 salários mínimos. Então, olha, infelizmente, eu acho que não tem muito mais o que fazer, Felizmente, que a Prefeitura decidiu abrir essa concessão para os idosos de 60 anos ou mais poderem andar, idosos de baixa renda, que recebem até 2 salários mínimos, poder andar de ônibus gratuitamente, mas infelizmente aí, até esse sistema ser de fato implantado, até está acontecendo na prática, que deve demorar aí até um mês mais ou menos, infelizmente vai ter que esperar, vai ter que pagar a passagem de ônibus, como o Glauco falou agora há pouco, Os motoristas, eles já são orientados a isso, Eles já são orientados a não deixarem que as pessoas com 60 anos até 64 anos e 11 meses andem de graça. Então, assim, não adianta discutir, você idoso, vai acabar se desgastando, mas não tem o que fazer, Tem que vir a partir do dia 12 aqui, se você tem 60 anos ou mais, vir aqui fazer esse cadastro com documentos de identificação, documentos também que comprovem a sua renda. Tem que vir fazer o cadastro, esperar, receber o cartãozinho para então poder utilizar o benefício, Wilson.